Opa, aqui é o Camilo. No tutorial de hoje eu vou te ensinar como tratar o seu áudio no Adobe Premiere. Te espero depois da vinheta. Esse vídeo foi gravado exclusivamente para um seguidor do meu Instagram. Inclusive, se você estiver assistindo pelo Instagram, ele está marcado nesse post. Eu vou te ensinar a fazer um tratamento de áudio através de 3 plugins. E o que a gente vai tratar aqui é basicamente o meu próprio áudio do meu vídeo passado sobre correção de cor. No caso, eu vou usar meus fones aqui para poder ouvir junto com você. Então a gente vai tratar esse áudio aqui, ó. Opa, aqui é o Camilo. No tutorial de hoje eu vou te ensinar como fazer correção de cor profissional no Adobe Premiere. E você pode perceber que está realmente com bastante ruído. E o primeiro passo é a gente conseguir retirar esse ruído. Para a gente fazer isso, a gente vai procurar pelo nosso primeiro plugin, aqui na aba Effects. Se você não tiver nessa aba, por exemplo, tiver na aba Project, é só você clicar aqui nessas duas setinhas e colocar Effects. E aqui você pode pesquisar por Denoise ou redutor de ruído, se o seu Premiere estiver em português. No caso, você pega o efeito e arrasta para o seu evento de áudio. E aqui você vem em Custom Setup. Aí você vai abrir essa janela aqui. Esse gráfico aqui ele é bem simples de entender. Basicamente é onde você vai poder selecionar a porcentagem que você quer tirar de ruído. Quanto maior, menor a qualidade do seu áudio vai ficar. Tem que ter um equilíbrio, você não pode colocar muito. Mas também você tem que tirar 100% do ruído. Eu vou dar play aqui para aparecer os meus gráficos, né? Agora aqui em cima, em Processing Focus, você tem que mostrar para o Premiere onde está a frequência do seu ruído. Como assim, Camilo? Eu não faço ideia onde está a frequência do meu ruído. Caso você não saiba onde estão as suas frequências, então você pode usar esses 3 aqui, no caso Mid Frequencies, Low and High Frequencies, High Frequencies, caso esse daqui. Eu recomendo você testar as 3 e descobrir qual é a melhor e qual que mais se adapta para o seu áudio. Ele já tem uma redução de ruído praticamente automática. Eu vou subir um pouquinho aqui e agora você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma parte muda ou vazia do seu vídeo onde tem mais ruído e você vai fazer o teste para ver se realmente está funcionando. Então eu vou fechar aqui e vou selecionar, vou apertar I e vou apertar O na minha parte vazia. No caso, vou selecionar essa parte aqui. Eu clico em Edit de novo aqui. E se eu der Enter, você ainda está ouvindo que ainda tem um ruído. Pelo menos no meu fone aqui, eu consigo perceber um ruído que ainda está sobrando. Eu vou ativar aqui e vou aumentar para mais ou menos entre 60 e 70. Vamos ver como é que fica. Você pode ver que acabou o meu ruído. Então eu vou fechar aqui, botão direito nesses números aqui e seleciona Clear Out, no caso para limpar esses marcadores. Agora vamos ver como é que está nosso áudio sem ruído. Opa, aqui é o Camilo. No tutorial de hoje eu vou te ensinar como fazer correção de cor profissional no Adobe Premiere. Nós removemos o ruído, mas você deve ter percebido que caiu um pouco a qualidade do áudio. Por que isso acontece? Porque o ruído contém algumas frequências que são bem importantes para nossa definição e clareza no áudio, para dar o brilho no nosso áudio. Então, caso seu áudio tenha ficado com pouca qualidade, recomendo que você abaixe o Among. E também foque bastante nas próximas correções. No caso, agora a gente vai trabalhar um pouco com equalização. Nós vamos usar um plugin aqui que tem um funcionamento bastante simples, que é bem fácil de entender, se chama Parametric Equalizer. Então a gente vai vir aqui na aba Effects e pesquisar novamente Parametric Equalizer. Vamos jogar para o nosso áudio e em Custom Setup Edit. E aqui você pode ver nosso gráfico. Para a gente ter acesso total ao nosso gráfico, a gente dá play, barra de espaço, e aqui vai aparecer algumas das nossas frequências. E aqui, o que eu te recomendo? Onde você vai mexer nesta equalização? No caso, eu recomendo que você selecione o pico mais alto do seu vídeo, que eu acredito que seja a melhor forma de você tratar a equalização do seu áudio. Aqui você tem acesso desde 0 a 20.000 ou 20k nas suas frequências. E aqui nós temos o seguinte: da direita a gente vai mexer com os agudos, no meio a gente vai mexer com as frequências médias e na esquerda a gente vai mexer com as frequências graves. Agora entenda uma coisa: quando você mexe nos graves, você está meio que mexendo no peso do seu áudio. Quando você está mexendo no médio, você está mexendo na definição do seu áudio, ou seja, a clareza do seu áudio. Quando você está mexendo na frequência aguda do seu áudio, você está mexendo no brilho do seu áudio, ou no clean do seu áudio, ou seja, você está deixando ele mais limpo ou até mais poluído. Então, para a gente saber onde seu áudio precisa ser melhorado, a gente vai se basear nisso. Está vendo esses pequenos botãozinhos aqui? Então, o 1 e o 2 serve para mexer nas frequências graves. O 3 serve para mexer nas frequências médias e o 4 e o 5 serve para mexer nas frequências agudas. E o que a gente deve tentar fazer
é basicamente deixar o mais reto possível a nossa linha, ou seja, a nossa frequência aqui. Então, como você pode ver, meu áudio precisa muito de uma melhoria nos agudos, precisa um pouquinho nos médios, e nossos graves já estão um pouco equalizados. Então agora que você já entendeu isso, então aqui no caso, o que acontece? Primeiro eu vou mexer nos meus agudos, porque quando os agudos estão muito abaixo na frequência, acontece que o áudio fica meio seco. Então para a gente resolver isso, eu vou tentar equilibrar ele mais ou menos numa altura padrão. Então eu vou subir ele aqui um pouquinho. E agora eu vou mexer nos meus médios. Aqui eu vou dar uma baixada, porque ele está realmente bem mais alto que os outros. Nos meus graves, eles já são mais ou menos um equilíbrio. Você pode ver aqui que no 2, ele ainda assim está um pouco elevado, então eu ainda vou diminuir um pouquinho. E aqui eu vou elevar um pouquinho, mas bem pouco mesmo, porque nem precisava. Agora olha um pouquinho da diferença do meu áudio. Opa, aqui é o Camilo, um tutorial de hoje. Então foi isso que eu decidi fazer no Parametric Equalizer. Eu acho que tá bom o suficiente. E agora o que a gente vai fazer é mexer no volume, já que ele perde bastante volume durante essas correções. Para a gente fazer isso, nós vamos usar um plugin chamado Hard Limiter. A gente vai arrastar ele para nossa timeline, para o nosso evento de áudio. E vamos descer e vamos lá para Custom Setup, Edit. E aqui o que vai acontecer? A gente vai precisar estudar o pico máximo do nosso áudio e o pico mínimo do nosso áudio. Por quê? Você já vai entender. Mas antes eu vou te dar uma pequena explicação. A única coisa que a gente vai mexer aqui é no máximo amplitude e no input booster. Aqui é basicamente o volume em geral do seu áudio, ou seja, de todo ele. Eu sempre recomendo que você mexa nesse aqui antes de qualquer coisa, antes de você fazer o próprio estudo de áudio. E depois a gente mexe no input booster, que é o nivelamento de áudio, que eu acho muito importante. No caso aqui, primeiro, eu sempre gosto de deixar entre -5 até -10, dependendo do volume do meu áudio. Dá uma geral nele. No caso, a gente coloca -10 aqui. E agora nós vamos fazer o estudo de áudio. O que é o estudo de áudio? Vamos fechar aqui. Então agora você vai precisar dar uma estudada nessa telinha aqui do lado. Como assim? A gente vai precisar pegar o número em que ela chega. No caso, eu vou reproduzir aqui, ó. E você pode ver que o pico do meu áudio, no caso, esse daqui, vamos ver aqui, ele chega a -12. Agora a gente tem que pegar o pico mínimo. O pico mínimo do meu áudio, como você pode ver aqui, ele chega a -48. O que a gente vai fazer? De novo, Custom Setup, Edit. Agora vai ter uma regra que funciona para a maioria dos casos. E o que é? Você faz a subtração do pico mínimo pelo pico máximo. Como assim? Se o seu pico mínimo for igual ao meu, -48, e o seu pico máximo for -12, então você faz 46 menos 12, que no caso vai dar 36. E o certo seria então colocar 36 aqui, mas o áudio vai ficar muito estourado se eu fizer isso. Por quê? Porque eu me baseei em uma parte vazia do meu áudio. Porque infelizmente essa parte é o pico mínimo do meu áudio. Então quando você tem um pico mínimo do áudio que não seja um vazio, você vai utilizar essa regra da subtração. Porque em 90% dos casos essa regra vai funcionar. Eu já testei e ela vai funcionar. Agora, caso você esteja fazendo com um vazio, é melhor você fazer alguns testes. Porque caso você aumente demais, vai acabar voltando os ruídos, não é isso que a gente quer. Então o que eu faço aqui? Eu vou colocar -5 aqui. Eu nem sei por que foi para -10, eu acho que eu fiz isso sem querer. E quando eu estou trabalhando em relação ao vazio, ou só tinha ruído aqui no caso, né? Eu vou trabalhar inversamente. De acordo com meus testes, isso funciona. Algum desses dois casos tem que funcionar para você. Ou trabalhar inversamente, ou trabalhar com a subtração do pico máximo. Então no caso eu vou colocar 5 aqui, e você vai perceber que o nivelamento do meu áudio vai ficar muito bom e sem ruído. Então pode fechar a janela e fique aí com o resultado final. No tutorial de hoje eu vou ensinar como fazer correção de cor profissional na Adobe Premiere. Viu? Não tem mais ruídos, está bem equalizado, ou seja, para quem está assistindo, então não tem aquela coisa chata de uma hora tá muito alto, uma hora tá muito baixo, e isso incomoda bastante o telespectador. Então eu acho muito importante você fazer isso nos seus vídeos. Selecionei o começo e o final, agora eu vou dar Enter pra gente ver como é que fica o efeito, vamos ver? Opa, aqui é o Camilo, no tutorial de hoje eu vou ensinar no Adobe Premiere. Próximo aqui vai ser quase imperceptível,
mas acredite, dá uma grande diferença, principalmente para mim que tá aqui no fone. E nas suas edições também você vai perceber que vai fazer a diferença. Vamos reproduzir aqui. Opa, aqui é o Camilo. No tutorial de hoje eu vou te ensinar como fazer correção de cor profissional no Adobe Premiere. E agora, e não menos importante, o redutor de ruídos. Opa, aqui é o Camilo. No tutorial de hoje eu vou te ensinar como fazer correção de cor profissional no Adobe Premiere. Tive até que tirar o fone aqui, porque eu fiquei quase surdo com esse ruído. Áudio tratado. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no meu canal, me siga nas redes sociais, porque tem vídeo novo toda segunda, terça e quinta. E eu garanto, você não vai querer perder. Te espero no próximo vídeo. Falou, fui, tchau.